Bom dia, estamos aqui no nosso Bora de Live para um bate-papo interessantíssimo. Você pode aproveitar esse momento para nos acompanhar aqui. Você pode convidar os seus colegas, mandar um aviãozinho aí e nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai trazer muita perspectiva nova, vai trazer uma mentalidade nova, um novo olhar sobre a sua vida e as possibilidades e circunstâncias ao redor. Fique com a gente, manda aí um aviãozinho para o seu colega, convida aí os seus amigos, nós vamos bater esse Júnior, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse tempo. Evangélica. Bom Fala, dia, Paulo. bom dia, tudo bom? Saudade do seu, hein? Tudo saudade, Paulo. Tudo bem? Na rocha, graças a Deus. Coisa boa. A semana não vai ser fácil nem difícil, né? Não, vai ser boa. Vai ser boa. Boa. Boa, essa é boa. Boa. Ô, Paulo, cumprimentando aí você, né, e todo o pessoal aí, te parabenizando também, né? Parece que foi aniversário seu esses dias agora, né? Foi ontem, né? Então, de vez em quando aí meu aniversário coincide também com o Dia dos Pais, né? Acontece no domingo. Então, eu nasci, né, perto, bem próximo do Dia dos Pais. Então, sempre eu vivo essa feliz coincidência aí de, ao Sim, mesmo tempo de comemorar meu aniversário, poder também estar junto com a família, celebrando essa dádiva da paternidade. coisa boa, Paulo. Parabéns, viu? Amém. Valeu, Que, viu? que Deus continue aí como um pai bondoso, iluminando seus caminhos, te dando graça, sabedoria, como já tem feito, né? Amém. E feito em abundância. Muito bom. Deus nos presenteou com a sua vida. Feliz por isso. Ô Paulo, nós pensamos a semana passada de conversar um pouquinho sobre um assunto que para mim ele é assim vital. Eu já ouvi você comentando, já vi alguns amigos seus comentando. Na verdade, eu acho que mereceria um documentário com 3, 4 episódios de 30 minutos, sabe? Pegar você e mais alguns amigos seus e cada um abordar um tópico e deixar um documentário, um negócio legal, porque eu acho que ele é basilar para a nossa vida. Então, assim, só para tentar dar uma meio organizada, o que a gente quer dizer quando fala de mentalidade de escravo e qual que é o seu oposto, qual que é a sua libertação? Olha, o apóstolo Paulo, quando ele trata, quem trata muito bem disso, né, de forma assim muito clara, é o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos. E é interessante que ele vai tratar exatamente isso com os romanos, né? Porque era a espiritualidade acontecendo dentro do coração do império. Né? Como é que essa mentalidade espiritual se contrapõe a essa mentalidade, essa cultura do império, da dominação, da força, né? Do poder e do controle. Então, ele trata muito bem disso lá. E ele diz o seguinte, que tudo que é feito visando a remuneração, no fim, o que você recebe, o que você patenteia, o que você evidencia é dívida. Então, quando você trabalha esperando apenas a sua remuneração, aquilo que você recebeu é uma dívida, é um direito de alforria. Você adquiriu, né, um estado, mas você não necessariamente desenvolveu uma condição. Porque se você continuar mantendo aquela mentalidade, você vai estar sempre tendo que comprar, né, que pagar. E aí ele fala que a redenção disso é o trabalho espontâneo, né? Quando você não visa receber, quando você não visa precificar aquilo que você está entregando.
Então, aí é uma mentalidade livre. Então, quando você precifica, você mantém um vínculo de escravidão, né, de exclusivo exercício de causa e efeito. Então, ele é passivo, porque ele não propõe uma condição, ele propõe sempre uma nova situação. Então, você está sempre tendo que. Você não estabelece uma condição permanente, você tem que estar sempre comprando aquilo. Pagando aquela tarifa para garantir o direito. Então, é isso que a gente chama de mentalidade escrava. Né? É qualquer atividade feita visando você receber a devida remuneração por aquilo. Então, a atividade escrava ela não é necessariamente a mentalidade causada por um julgo, né, de controle apenas, mas é a mentalidade que tá dominando as pessoas. Ou seja, cada vez que eu estou pondo preço na minha atividade, eu estou comprando, né, o meu próprio direito de continuar exercendo aquilo, na medida em que alguém paga por aquilo ou não, reconhece aquilo ou não. Então, isso põe um limite, né, na minha pretensa liberdade. Ora, se a liberdade foi comprada, se ela foi adquirida, se ela foi alforriada, no sentido de que eu fui lá e fiz isso, ela não está devidamente instalada. Né? Então, por isso que quando a palavra de Deus fala de Jesus, né, esse preço que ele pagou não é o preço tarifa, né? É o preço transformação do entendimento. O preço dele é morrer numa condição e renascer em outra condição. É uma mudança de natureza e não uma mudança de situação. Então, é uma transformação no entendimento. As pessoas, muitas vezes, não estão sendo... Elas, na ansiedade, né, de liberdade, elas estão pagando o direito de uma situação, mas não estão adquirindo a consciência de uma condição. Então, é como alguém que está constantemente pagando para ter aquilo que ele acha que merece. Então, isso é uma alforria, né? Isso não é uma liberdade de fato, porque não é uma liberdade de mente. Você está ali no lugar, mas constantemente pagando as taxas daquele condomínio, né? Pagando as tarifas daquele serviço. Então, essa é a mentalidade escrava. E Paulo está dizendo exatamente isso num contexto em que tudo estava sendo precificado. Né? Então, onde há império, onde há controle, onde há esse domínio, esse jugo, então aí tudo fica precificado. E aí, sem perceber, as pessoas não têm a liberdade, né? Elas não têm a liberdade de entregar o que realmente tem para entregar. Elas acabam entregando aquilo que está sendo exigido que se entregue. Então, às vezes, as pessoas não pensam assim, mas sem perceber, aí o artista não está entregando a arte que ele pode entregar. Ele está entregando a arte que ele precisa entregar. O cientista não está entregando o conhecimento que ele pode entregar. Ele tá escravizado ao conhecimento que ele precisa entregar. Então já tem uma demanda, né? Já tem uma condição imposta. É um exercício de sobrevivência, né? E não de expressão. Então, a arte hoje está escravizada, a ciência está escravizada, né? O empreendedorismo está escravizado. Então, já está tudo precificado, já está tudo pré-condicionado. Então, as pessoas, às vezes, não têm liberdade de propor. E quando propõe, às vezes propõe até de forma reacionária, né? Às vezes até no sentido de se rebelar do que realmente de propor. Né? É mais uma rebelião de escravos do que um movimento de filhos. Né? Sim. Então, a mente de escravo, Paulo, é essa mente que ela está padronizada, condicionada, cheia de limites e, de alguma forma, precificada. Exato. Assim, eu creio que a mentalidade escrava, assim, tudo que você faz para fazer com que os seus próprios sonhos sobrevivam,
O que seria uma definição clássica de trabalho escravo? Né? É qualquer atividade em troca de comer e troca de Ok, comida, né? De ok, sobrevivência. ok. Sobrevivência. Então, qualquer Tá. atividade que você faz para sobreviver. Então, se o meu sonho está precificado, então até outro dia eu estava compartilhando isso, né? Assim, nós temos uma expressão, Eliel, que talvez a gente não tenha noção do tanto que ela é nociva, né? Sim. E o tanto que ela tá assim, o tanto que ela produz um enraizamento dessa condição escrava. É o vale a pena. Então, Hum, eu não vou, eu vou fazer isso porque vale a pena, valeu a pena, valerá a sim, pena. Então, o que sim. quer dizer que vale a pena? Né? Vale o ônus, vale o preço, vale a Sim, tarifa, vale a sim, sim, penalização. Então, é como se eu estivesse sendo penalizado para sim. exercer. Né? Eu estou tendo que pagar a minha sobrevivência. Eu tenho que pagar Sim, o sim, meu sonho. Então, há um preço. sim, sim, E aí, sim, quando a gente está falando desse preço, não é o sim, preço para adquirir o direito. Então, deveria valer o sim, esforço, deveria valer sim. o empenho, deveria A valer a relação, dedicação, deveria valer a entrega, mas nunca a sim, pena. certo, Porque não é certo, não é uma penalização. certo, Então, certo, beleza, tem um sonho que valha o certo. esforço, que valha a entrega, mas Sim, nunca vai valer a tarifa. Meu esforço não pode estar precificado numa tarifa, porque senão sim, qualquer atividade é escrava. Então, se eu estou sim, fazendo aquilo para sobrevivência, né, para ter o direito de falar, para ter o direito sim, sim, de pôr, então isso é um trabalho escravo. Então eu entendi, deveria correr o risco, um risco de vida e não de salário. sim, entendi, Se eu acredito em alguma entendi, coisa, então que eu deveria assumir o risco da vida e não do salário. entendi, E muitas vezes entendi, hoje as pessoas elas ficam escravizadas do risco do salário, da remuneração. Elas estão sempre procurando condições melhores de remuneração para viabilizar sim, seus sonhos. Então é sim, como se elas estivessem trocando de senhorio, né? Então agora elas eram escravas de uma situação, vão ser escravas de outra. sim, E sim, ela não tem a liberdade da proposição, ela tem sempre sim, sim, a obrigação do sim, desempenho. Então hoje a gente sim, vive uma sociedade que tem a obrigação do desempenho, né? entendi, O privilégio da exposição. Os próprios filhos estão sendo formados desse jeito. Então, quando um pai sim, paga um. Quando o pai se esforça, diz: meu filho vai fazer medicina. Por que você sim, está se sacrificando tanto? Porque vale a pena. Então, entendi. assim, poxa, assim, ele não é bem um sonho, né? Não é uma visão, não é uma coisa assim. É muito mais uma carência, né? Uma necessidade, né? uma quase obrigatoriedade. Então, É, com isso, as e é tão pessoas interessante, são analisadas. né? E é tão interessante você falar isso, Paulo, porque antes de eu colocar uma pergunta para você, a gente sabe da influência da Vulgata Latina, a tradução da Bíblia, no mundo ocidental, né? 1000 anos aí. E o Jerônimo traduziu a palavra trabalho por tripalho, que é instrumento de tortura, de ferrar cavalo, instrumento de tortura. E ficou por 1000 anos essa tradução e ele deixou vocação para a religião. O Lutero vem e traduz trabalho por berruf, que é um chamado de Deus para atuar na vida em comum. Tanto é que você tem inúmeros trabalhos aí, o berruf da doméstica, o berruf do engenheiro, o berruf. E parece que tem a ver com isso, né, Paulo? E aí eu já emendo a pergunta: qual a influência de um país colonizado no sentido de gerar uma mentalidade escrava? Ou não tem influência? Tem, total. Então, até alguém fez uma pergunta aí nos comentários que tem muito a ver com o que você está falando. Né? Eu creio que a mentalidade escrava está associada ao comércio e a mentalidade livre está associada ao empreendedorismo. Então, hoje em dia, Eliel, nós temos muitos comerciantes enriquecidos, mas pouco empresários bem-sucedidos.
Uau. Então, o empreendedorismo é aquilo que você desenvolve a partir de uma vocação, de uma percepção, de um discernimento, e você empreende, você realiza, você gera, você assume os riscos daquilo. O comerciante é aquele que vê uma oportunidade e explora essa oportunidade à exaustão. Então, é muito interessante entender uma coisa muito forte que está na Bíblia, né? Que o Lúcifer, que depois virou o Satanás, ele era o chefe dos serviços lá na miríade celestial, lá, né? De todos os seres celestiais, ele era o ISO 9000 do céu, ele era o controle de qualidade, né? Ele era o sinete da perfeição. Então, ele tinha um carimbo de aceite. Então, quando a Bíblia fala que o Lúcifer tinha o sinete da perfeição, é que ele é que estabelecia lá, ele tinha o padrão de qualidade. É ele que dizia que aquela determinada atividade estava conforme os padrões celestiais. Então, ele era uma referência. Ele era o ser mais próximo de luz que você pode ter na vida, né? E aí ele foi luz nesse sentido até o dia que se achou comércio no coração dele. Então o que aconteceu? Até o dia que ele entendeu que a atividade dele podia oferir para ele um tipo de benefício maior. Então ele precificou a sua atividade. Então a escravidão ela não começa a partir de uma questão negativa. Ela começa muitas vezes a partir de uma boa ideia. Eu vejo uma oportunidade, posso resolver aquilo, e a partir do momento que eu começo a resolver aquilo, eu começo a precificar. Isso vai me trazer uma condição de viabilidade, ou seja, a escravidão é o que deu viabilidade ao mundo. Então, o Egito era poderoso por quê? Por causa dos escravos. Né? Os Sim, impérios, Roma, por causa dos escravos. Então, sim. você vai lá e fala, meu Deus, como é que os egípcios construíram essas pirâmides? Não, eles só gerenciaram o processo, quem construiu mesmo foram os escravos. Né? Então, você vai na É, Europa, vê aqueles castelos, sim, aqueles templos, aqueles palácios. Ah, coisa maravilhosa. Os escravos estavam lá. Então, toda grande potência, ela sobrevive da exploração comercial de uma atividade escrava. sim, Então, e o que tem isso a ver com a nação? O Brasil, por exemplo. O Brasil ele tem um grande potencial de recursos, suas commodities, seus recursos naturais. E aí, toda vez que se fala do Brasil, fala da sua viabilidade comercial. Então, é como se a gente tivesse o tempo todo colocando preço no país. É uma prostituta, né? O que faz diferença entre uma família e um prostíbulo? Né? No prostíbulo tem as mesmas coisas que tem na família. Tem mulher, tem homem, tem criança, tem 3 refeições por dia, tem cama, tem cozinha, tem tudo. Então, se você olhar a estrutura funcional de um prostíbulo, você vai encontrar os sim. mesmos elementos que você encontra numa família. Só que num prostíbulo, todas as atividades estão o quê? Precificadas. Precificando. Perfeito, A Bíblia perfeito. diz que nos últimos dias, toda cidade do mundo vai se chamar Babilônia. Então haverá um tempo que não vai ser Anápolis, vai ser Babilônia. Não vai ser Goiânia, vai ser Babilônia. Você vai viajar de uma Babilônia para outra Babilônia. E o que é a Sim, Babilônia? É a mãe de todas as prostituições. E o que é prostituição? Não é necessariamente uma atividade ilícita, é uma atividade sim, promíscua. Então, muitas vezes as perfeito. pessoas estão associando, né, a Sim, prostituição a uma promiscuidade. Promiscuidade sim, você seria o cara utilizar a prostituta e não pagar. Aí ele é promíscuo. Agora, sim, a atividade ela é prostituta. O comércio sim, ele não necessariamente promíscuo, mas essencialmente prostituto, sim, porque toda atividade está condicionada a um preço. Tipo assim, se eu não pagar o perfeito, preço, eu não entrego mais. Então, perfeito. agora, o que vai fazer a diferença no mundo é que, uma vez que toda cidade tiver se transformado em grandes prostíbulos, ou seja, todo mundo vai lá e aquilo que poderia ser resultado de afeto acaba sendo interesse comercial, quem vai diferenciar num ambiente desse? O empreendedor, aquele que entrega mais do que o que foi precificado. Perfeito. Então, muitas vezes eu tenho uma atividade comercial explorada à exaustão.
Por isso que muita gente não sim, entende como é que algumas cidades, por exemplo, elas florescem num determinado período, depois elas fenecem. Então, você tem sim, uma cidade que ela tem um momento de glória, depois ela vai enfrentando uma decadência. Por quê? Porque ela explorou, às vezes, sua posição estratégica, explorou sim, seus recursos de forma comercial à exaustão. Então, isso sim, sim, está sendo discutido. Às vezes as pessoas não dão esse nome, mas isso está sendo discutido no mundo todo. O mundo hoje está sim, discutindo o equilíbrio entre viabilidade e sim, sustentabilidade. perfeito. Então, a escravidão é uma atividade de viabilidade. Você precisa de escravos, Sim, né, para sim, viabilizar. sim, Mas ela não sim, é sustentável, porque ela é estéril. Então, toda sim, atividade escrava, ela é estéril, porque ela não reproduz uma mentalidade, ela reproduz uma sim, competência. E as competências são relativas. Haja visto que o mundo sim, está enfrentando agora. Quantas sim. pessoas dependiam do quê? Do seu comércio. Agora, as regras comerciais mudaram. Essa quarentena veio mostrar. Deu... Sim, Pronto. Essa voltou. quarentena agora veio mostrar que as atividades comerciais são relativas. Sim, Então, muita sim, gente está tendo que, entendeu, né? Muita gente que dependia do sim, seu comércio está tendo que sim, voltar a ser um empreendedor. Então, um dia ele empreendeu, sim, um dia ele protagonizou, um dia ele sim, construiu alguma coisa com viabilidade. Aí ele foi investindo tanto só na viabilidade da coisa, na sim, precificação, aí as regras sim, mudam, as atividades mudam, o tipo de escravo, né? Então, o sim, tipo de escravo mudava dependendo da atividade. Então, quem sim, vive desse jeito, quem vive de atividades exclusivamente comerciais, quem vive preocupado apenas em tornar o negócio dele viável, ele vai viver sim, perturbado, ele vai viver ansioso, porque isso é uma coisa estéril, isso é relativo, sim, né? Isso não tem caráter de permanência, de continuidade. Então, nós estamos precisando de mais empreendedores e menos comerciantes. Nós estamos precisando de gente que pensa mais a sustentabilidade dos processos do que a viabilidade deles. Então, você pensa bem, o cara encontra uma fonte de água, aí ele pensa assim, bom, essa água é tão boa que eu vou comercializar ela. Aí ele começa a engarrafar toda a água que ele consegue produzir. Aí ele sim, vai comprar uma euforia. Mas ele, às vezes, se sim, esquece de manter a fonte funcionando, né? de sim, entender sim, quais são os elementos sim, essenciais para sim, sim, aquilo continuar funcionando. Então, uma sim, coisa que muita gente não sabe, Liel, é que todo império, isso é importante de falar, sim, todo império que se apoderava de uma força escrava esterilizava esse povo. uau, Por quê? Porque ele uau, queria a força, mas ele não queria a sim, genética, entendeu? Né? Ele não quer. sim, Ele quer explorar a exaustão, a capacidade, mas ele não quer correr sim, o risco de amanhã os filhos dos escravos serem mais numerosos do que os seus. Então ele faz um uau, controle de natalidade. Isso é histórico, uau, certo? sim. Então, E por exemplo, aí, Paulo, tem a fala. ver, eu acho que com o princípio também que você fala, né? Se eu só vejo o produto final que eu posso explorar e não a fonte que gera, eu acabo não tendo ideia de origem, só pensando em destino. Eu não tenho pai, eu não tenho convicções, propósitos. Eu não tenho genética, porque eu sempre pensei em Entendeu? explorar aquilo de forma extrativista. Então, agora veja uma Sim, coisa importante sobre o nosso país, certo? sim, sim, Nós estamos já, segundo ou 3 anos consecutivos, batendo o recorde de evasão de capacidade intelectual, certo? Ou seja, perfeito. a nossa capacidade intelectual está sendo o quê? Arrendada, está sendo Sim, sequestrada comercialmente. E mais, sim, o Brasil vai ser o caso mais rápido da história de sim, envelhecimento do povo. Então, o que sim, a França levou 200 anos para envelhecer,
o Brasil vai levar 20. Isso é dado científico, ou seja, Sim, nós estamos nos transformando num país de velhos. E por que nós estamos nos transformando num sim, país de velhos? Porque nós cessamos a natalidade. Então, o Brasil conjugou sim, duas coisas. Ele aumentou a expectativa de vida dos escravos e ele isso, encerrou o nascimento dos filhos. Então, nós estamos nos tornando um país de mão de obra. sim, Né? sim, Nós estamos nos tornando um país de competências e não sim, de... A cultura brasileira como cultura, ela está morrendo. sim, Né? Então, nossas expressões culturais elas estão sendo todas dominadas de influência, de coisas assim que não são muito próprias. A nossa ciência, muita coisa. Então, a gente está ficando conhecido pela capacidade, pela competência, sim, pela inteligência. Daqui uns dias o brasileiro vai ser escolhido pela grossura da canela, né? Pelo comprimento do braço. Então, se ele é bom nisso, se ele é bom naquilo, se, como tudo mais no Brasil. Ah, temos que preservar as matas. Não, mas por que nós temos que preservar as matas? Porque a gente respeita a natureza? Não, porque isso é um bioma e isso aí vale dinheiro. Aí temos que preservar os rios. Por quê? Porque isso é um valor? Não. É porque isso também vale dinheiro. Então, entende o que eu estou dizendo? Tudo. sim, sim, Não há é respeito pela princípio, relação, não há sim, respeito pelas pessoas. Então, muitas vezes, sim, assim, o maior centro produtor de grãos do país, né, é um dos maiores abismos sociais do planeta. Então, assim, como é que combina isso? Assim, então, nós vamos. Tá vendo? Então, era isso. Era uma perfeito, pirâmide sendo construída e a miséria em torno dela, perfeito, onde a perfeito, pessoa é o bem menor. O bem menor. sim, O sim, bem menor da nossa sim, nação estão se tornando as pessoas. Né? Assim, sim, sim, então, o que era um empreendedor? O empreendedor é aquele cara que chegava num lugar e via que ele podia transformar aquele lugar. O que é um sim, comerciante? É aquele cara que chegava num lugar e percebia que ele podia explorar aquele lugar. perfeito, Então, o empreendedor chega num lugar e vê as possibilidades. O comerciante sim, chega num lugar e vê as necessidades. E como é que ele pode fazer a combinação daquilo. Então, esse é o sim. escravo. O escravo é um bem necessário. Né, Né? né. E é tão interessante que não tem a ver com ter dinheiro ou não, né, Paulo? Pelo contrário, né? Às vezes a maior ânsia por ter dinheiro indica a maior mentalidade escrava, né? Ó, eu vou te dizer uma coisa, Léo, com muito pesar. Muitas pessoas tidas como bem-sucedidas no Brasil, pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que representam fortunas, muito recursos, são escravos alforriados. Escravos que ficaram ricos porque é, é, compraram sua alforria, compraram o direito de frequentar a corte, mas que não tem palavra, não tem orientação. O nosso Brasil hoje talvez tenha uma corte, né? Quando eu digo corte, eu estou dizendo os nossos Sim, poderes, executivo, judiciário sim, e legislativo. A nossa corte hoje, talvez ela é frequentada de escravos alforriados. sim, Gente que frequenta a corte, frequenta o ambiente da nobreza, mas que não tem palavra, não tem voz, não tem orientação, não tem o sim, respeito da comunidade internacional. Então é muito sim, triste você ver que a comunidade internacional olha para as nossas lideranças com certo desprezo, reconhecendo a nossa força, sim, reconhecendo nosso potencial, mas não reconhecendo o sim, nosso pensamento. Então o Brasil sim, ele fica sendo respeitado pelo potencial que ele representa. E a gente se contenta com isso, porque é um celeiro, porque as riquezas estão aqui, e a gente ainda faz discurso disso. Como se aqui estivessem as melhores prostitutas e que sim, fosse justificado pagar o preço delas. Então, sim, então tá bom, as pessoas vão vir frequentar esse país, porque aqui está o melhor entretenimento, aqui está as paisagens mais bonitas, aqui está os recursos. Meu Deus do céu! Então, assim, é muito pouco, né?
Ou é quase nada. Sim. Então, infelizmente, não há nobreza, Sim. só há riqueza. Sim. Então, é um país de escravos alforriados, de gente que às vezes não tem o senso da responsabilidade da comunidade, mas tem o senso do direito da força. Então, é uma competição de força. Ou seja, qual é o escravo mais forte? Então, quem comprou a alforria? O escravo mais forte. O exemplo, o espécime mais Sim. capaz. Então, era isso. O que era um escravo? Agora, veja, o que fez a miséria da África, Eliel? É que, primeiro, os príncipes foram sequestrados, Sim. certo? A capacidade intelectual foi Sim. sequestrada. Então, Sim. gerou-se uma orfandade. O Brasil está se tornando um país de órfãos. 20% da nossa Sim. população que nasce hoje é nascido de mãe solteira. Adolescente. Sim. 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 80% da miséria desse país, em termos de tráfico de droga, em termos de carceragem, é feita de Sim. jovens que não conheceram seus pais. Então, é Sim. isso que eu estou te falando. Isso é uma sequência de coisas. Você, para manter um país escravo, você tem que sequestrar seus príncipes, depois você tem que esterilizar o povo, né? E Sim. depois você tem que convencer que eles dependem dos outros para sobreviver. E aí, Sim. não só sequestra os príncipes, como eles vão cooptar os escravos mais fortes. Então, o que a África, o que fizeram na África? Deixaram alguns caras lá fortes que faziam o comércio dos seus irmãos mais fracos. Meu Deus do céu. Então, entendeu? Assim, boa parte do comércio escravo da África foi feita por africanos, Sim. 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 Meu agenciados. Deus. Meu Deus. E às vezes a gente não está vendo isso no Falei. Brasil, entendeu? Assim, que Sim. Sim. alguém vem e oferece para um príncipe nosso aqui uma tarifa e ele mesmo se encarrega Sim. de escravizar seus próprios irmãos, tratar seus Sim. irmãos Sim. com falta de dignidade, Sim. falta de Sim. respeito, usando o seu poder para escravizar o mais fraco. Sim. Então, Sim. Eliel, isso é um assunto que tem que ser discutido, né? Isso é uma coisa que tem que ser assim avaliada. Nossa juventude tem que se despertar para o fato Sim. Sim. de que nós estamos recebendo uma mensagem que mantém, Sim. né? Que faz perdurar. Uma coisa muito forte que a gente tem que olhar para a Bíblia, quando eu falei lá de Babilônia, o que era o Império Babilônico? Sim. O Império Babilônico chegava numa nação e a regimentava a capacidade intelectual e artística desse país. Então, lá, quando a gente fala lá do Sim. Daniel e os amigos dele, Sim. Sim. então o Nabucodonosor foi lá e mandou alguém a regimentar essas pessoas. Então foram lá, Isso. regimentar. Agora, para Sim. quem que o Daniel e os amigos dele foram entregues? Para o chefe dos eunucos. Então, quem era Bom. o cara? Bom. Tá vendo? Quem é o Sim. cara que controlava a criadagem? Sim. Um Sim. cara que tinha duas coisas. Primeiro, ele oferecia benefícios. Sim. Vocês vão comer bem, Sim. vocês vão vestir bem, vocês vão andar bem, tá vendo? Oferece vantagem. Então, tá vendo o que é uma alforria? Aquela coisa da Sim. mentalidade escrava. O cara ele não está Sim. Sim. pensando no bem que ele vai produzir. Ele está sendo Sim. seduzido pelo benefício que ele vai receber. Ô, Eliel, pelo amor Uau. de Deus, até Uau. quando a nossa Uau. capacidade intelectual produtiva Uau. vai estar tomando Uau. decisões em cima do benefício que ele vai oferir e Sim. não Sim. da transformação que ele vai produzir? É. Sim. Sim. Meu Deus! Sim. Então há Sim. esse convite: vem cá trabalhar para a gente, vem Sim. trabalhar na minha empresa, que você vai ter roupa melhor, carro melhor, vai morar bem, tudo isso, Sim. vai comer bem, foi oferecido. Mas qual era a Sim. condição? Só tem um pequeno detalhe: você vai ser castrado. Ixi. Você não vai reproduzir. Nós não queremos gente da sua espécie, nós só queremos gente com a sua capacidade. E as pessoas não Uau. estão pensando nisso. Sim. Sim. Entendeu, Sim. né? Porque Sim. Sim. um dos sinais hoje do enriquecimento qual é? A esterilidade. Sim. Sim. Então as pessoas, em querendo preservar suas capacidades e seus direitos, elas começam a
esterilizar pessoas da sua espécie, né, que representam as virtudes, representam suas características, mas que representam o quê? Suas conquistas, suas capacidades, suas competências. Então isso é grave. O Brasil está se tornando um país lentamente, né, decadente, e agora com todo respeito, mas até 2030 a gente vai ser um país com maior índice de pessoas acima de 70, 60 do que pessoas até 30. Então, nós já temos hoje no Brasil um percentual maior de pessoas de 60 anos do que pessoas até 30. Então, você pensa bem isso, né? O tanto que. Então, a gente não percebe, mas essas riquezas que a gente quer tanto defender, elas estarão em pouco tempo à mercê, porque não tem pessoas que têm consciência, que têm cultura, né, para construir uma nação, mas teremos um povo envelhecido lutando para sobreviver. Sim. Isso é tão marcante, né, Paulo? Porque está patente nos dados, né? A fuga do pessoal do país, o cara que não quer casar ou muito menos ter filho para ganhar dinheiro, o que vai escolher a profissão pela rentabilidade, não de acordo com sua vocação, e por aí vai, né? Quer repartir Nítido, né? menos, não com mais. Né? Entendeu? Então, assim. Sim, E aonde é que não existe esse controle? Nas comunidades mais carentes. Então, nós estamos gerando uma grande capacidade. O Brasil vai ficar nisso, né? Com uma capacidade intelectual reduzida e uma capacidade de força. Então, a gente vai se manter à custa do braço, e não da intelectualidade, e não uau, do entendimento. Né? sim. Então, isso é um. Isso é. É como se a gente estivesse lendo, com todo respeito, as pessoas me Sim, entendem que isso aqui não existe nenhum demérito, mas é como se a gente estivesse construindo uma África aos poucos, né? sim, E porque a África não é um país miserável, de misérias, porque faltam recursos naturais, porque faltam sim. riquezas. Essa é a ilusão. Pelo contrário. Pelo contrário. Contrário. Pelo contrário. Exatamente porque lá tem todas as riquezas que a gente celebra aqui no Brasil, que lentamente Sim, aquele povo foi sendo transformado num povo que sim, dependente. sim. Isso é Dependente. tão interessante. Tem o Dallon Miller, ele tem um livro sobre cosmovisão e tal, e ele fala assim, a frase para mim impactante, ele fala assim, pensamentos têm consequências. E aí depois ele vai destrinchando e ele fala assim, olha, países pobres, você pode despejar caminhões de dólares. Se não mudar a mente, esquece. Não é uma questão de grana, é uma questão de mentalidade. Por muito tempo, as nações foram ricas pelas suas riquezas naturais. Por outro tempo, pela força do braço. Hoje a gente sabe que as nações ricas são as nações que usam a mente, né? A capacidade, né, de criativa, né? A capacidade de ver as possibilidades que tem e de uma riqueza compartilhada, né, Paulo? E Que a, é outra liber... coisa também. e a A liberdade de liberdade, né? pensamento, Eliel, porque, infelizmente, dentro desse processo da construção de uma mentalidade escrava, a igreja está enfiada nisso até o pescoço. Porque ela Sim, repete o mesmo paradigma. Entendeu? Ela sim, tem medo. Muitas vezes a estrutura religiosa, seja ela qual for. O que a sim, estrutura religiosa mais combate? A liberdade do pensamento, porque ela tem medo. Então, em defesa do rito, em defesa da estrutura, em defesa do sistema, sim, em defesa da sim, instituição, a primeira coisa que ela vai fazer é castrar. Então, ela quer a sim. força, ela quer a capacidade, ela quer a competência, ela quer a arte sem pensamento. O Então, a mesma número, coisa que o mundo faz. Ela pega a capacidade criativa e põe essa capacidade criativa a trabalhar na manutenção da estrutura sem pensamento. Então, não sim, pensa, sim, apenas produza. sim, sim, Nós estamos precisando de um culto animado. Vem aqui e entrega um culto animado para nós. Nós estamos precisando de um louvor que seja convincente. Então, vem aqui e produz um louvor.
Ou seja, nós estamos pondo os nossos jovens para funcionar, mas não estamos Sim, impedindo esses jovens de pensar, de gerar perfeito, um novo, né? De perfeito. revelar o que não foi visto. Então, é um Sim, processo de dominação mesmo, de escravidão do pensamento. E aí, o sim, que acontece? Como não há sustentabilidade, todo mundo vai ter que pagar o preço da viabilidade. Então, aí a pessoa tem que pagar o preço da instituição, tem que pagar o preço do comércio, tem que pagar o preço da estrutura governamental. Então, ninguém se liberta disso. Aí nós vamos ter que pagar o político para fazer isso para nós, nós vamos ter que pagar o SACI, que precificar tudo, e aí tudo na vida vai ter preço, né? Porque não existe essa liberdade, não existe o elemento, o germen, ou seja, ninguém carrega um germen, todo mundo carrega uma necessidade. Então, é como se de repente todo mundo ficasse estéril, ninguém é capaz de gerar, mas todo mundo precisa consumir. Então, sim, aí, por isso que aí é o que acaba sendo a grande divindade de uma cultura onde toda casa virou prostíbulo. O dinheiro. O Deus desse mundo passa a ser o dinheiro. Porque aí, se eu quiser ter refeição, eu tenho que pagar. Se eu quiser ter amizade, eu tenho que pagar. Se eu quiser ouvir música, sim, eu tenho que pagar. Se eu quiser tudo, eu tenho que pagar. Porque sim, agora eu moro num prostíbulo, onde tudo é pago. Onde, se eu quiser sim, beber uma água fresca, ela está precificada. sim, sim. Uau. Nada pertence à comunidade. Tudo pertence a quem foi lá e construiu uma torre na fonte. Até a Sim, espiritualidade. Então, até a sim, espiritualidade é sim, precificada. Você tem que cumprir um rito, você tem que ser aceito, você tem que passar todo um processo lá de credenciamento. Tem um sim. porteiro lá na porta, sabendo, medindo você, se você pode entrar ou não. Então, assim, aí você deixou de ter um pensamento de cidadania e você está Sim. morando dentro de um shopping center, né, onde tem de tudo. Tem de tudo, mas Bonito, limpo, é uma comunidade. É um shopping. perfeito, perfeito. Então, tem de tudo, não mudou nada. As coisas tudo continuam lá. Sim, Só que sim, agora elas estão todas tarifadas, né? Você não entrega perfeito, seu conhecimento sem antes combinar o preço. Você não entrega seu trabalho sem antes combinar o preço. Agora, as pessoas acham perfeito. que isso vai acontecer de forma assim, assintosa. E aí, Sim, até a religião faz isso. A religião fala: ó, sim, cuidado, tá vindo um anticristo, tá vindo a grande sim, Babilônia, então vem para cá que sim. nós te protegemos. Aí já lascou. E um dos primeiros prostíbulos a ser aberto é o da religião. Doido, doido. É o que É, faz é o que faz todos os outros prostíbulos ser sagrado. Então aí né? o prostíbulo da religião começa a tornar as outras atividades sagradas. Então, não interessa se a sua atividade profissional é bendita, não interessa se você está cumprindo o propósito. Desde que você Sim, frequente o nosso culto e paga a nossa taxa, nós vamos tornar a sua atividade sagrada. Ô, meu irmão, é sim. de lascar. Então, o político é um É, corrupto, é um cara assim que explora as pessoas, mas ele vem num culto, a gente dá o púlpito para ele, a gente joga uma água benta em cima dele, agora ele é um sagrado, sim, apesar dele não ser sim, santo. E aí a gente diz aí perfeito, que essa estrutura é intocável, porque ela é sagrada. perfeito, Então, agora, perfeito. a igreja é sagrada, o comércio é sagrado, né? Sim, a estrutura política é sagrada, a instituição educacional é sagrada. Por quê? Porque ela está vinculada a algum tipo de sim, divindade. Né? Então, sim, alguém jogou uma água benta nele, alguém foi lá e deu legalidade sim, religiosa para ele. sim, Então, parece que tem um prostíbulo aí tornando toda a prostituição sagrada. Agora, sim, o que vai santificar isso não é tornar as atividades sagradas. O que vai santificar isso é trazer liberdade para todas as atividades, que elas sejam livres, que elas sejam sim, geradas a partir de um povo livre, um povo que não entende a parede, né? Que não entende o muro. sim, O nosso tempo está avançando aí. Uma das coisas, até assim, tem que tomar cuidado para falar isso.
Mas uma das coisas que legitima a escravidão é a filantropia. Entendeu, né? Sim, Porque sim, hora, sim, sabe, Eliel, que a filantropia ela institucionaliza a riqueza e a pobreza em lugar de sim, redimir, porque ela não é uma sim, relação, perfeito, ela é uma troca de benefício. É perfeito. como o filântropo é aquele cara que vai lá na pobreza e fala assim: eu estou vindo aqui repartir do que é meu. E não, ele não chega Sim, lá para dizer: eu estou aqui para administrar bem o que é nosso. Eu vim te trazer o que perfeito, é nosso. perfeito, Aí perfeito. ele diz: não, eu vim te dar o que é meu. Sim, sim. Aí ele não constrói a comunidade. É. Não tem família, né? Ele só vem de um prostíbulo mais rico para fazer uma É, oferta para o prostíbulo mais pobre para a atividade não perfeito, cair, não entrar em colapso. perfeito. Então, para a prostituição não entrar em colapso, ele tem que fazer algum tipo de doação para o prostíbulo mais pobre para Instituição, ver se aquilo continua funcionando. perfeito, perfeito. É pesado, né, Paulão? Pesado, mas é realidade, né? Tanto é que as ONGs, né, que trabalham aí com filantropia e tal, algumas delas têm sido pegas como o maior sede de corrupção, né? Exato. Agora você vê se entende um trem desse. Tá vendo? Então, assim, sabe, existe uma certa camaradagem entre as prostitutas. Entendeu? Sim, 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 sim. E eu tenho que tomar cuidado com essa questão de falar da prostituta, porque eu não estou falando disso numa atividade, num tom pejorativo. Não, É, não, não, não. essa palavra É não uma tem nada contra mentalidade. isso. Isso não tem nada contra a prostituta, nada contra o escravo. Entendeu? Mas é porque ambos Perfeito. precisam ser o quê? É, então o feitor, o senhorio, o escravo e a prostituta, todos precisam ser o quê? Libertos. Ou seja, esse sistema tem que ser desfeito para que as pessoas se vejam como irmãos, para que a oferta seja livre. De modo Sim, que sim, eu trabalho. Por que eu trabalho? Porque eu sou livre para trabalhar. sim, É a minha entrega. E se alguém não sim, pagar sim, o preço disso, eu vou continuar fazendo, mesmo que não valha a pena. sim, Então, algumas sim. coisas eu tenho que manter na minha vida, principalmente porque não vale a pena. Tem Perfeito. que valer mais do que a pena. Vale a vida, né, Paulo? A vida. Então, meus filhos têm que ver que eu estou entregando uma coisa aqui em casa que vai muito além do que a pena. Então, eu estou fazendo coisa aqui exatamente porque elas não valem a pena. Sim, Porque é naquilo sim, que não vale a pena que eu estou sim, entregando o sentido da oferta, do sacrifício. sim. Não Perfeito, é um perfeito, sacrifício de euforia, é um sacrifício de liberdade. Não é uma perfeito, imolação, não é um holocausto. perfeito. Sim, Muitas pessoas vão para o trabalho como se estivessem indo para o holocausto. E tipo assim, ele está perfeito. indo. E aí É o depois. tripalho. Ele tá vendo? Ele vai lá entregar a oblação dele, porque Deus vai chover. Então, até hoje, ele está mantendo atividades primatas, né? São coisas assim, é muito primitivismo. Até hoje a gente ainda dança para ver se chove, a gente ainda reza para ver se cai alguma coisa Sim, do céu. Isso sim. é idolatria, né? Então, assim, Idolatria. isso não vira uma família. É, Fica parecendo que a gente bate o tambor e um Deus que é mais escravo do que nós vai lá, isso. entendeu? Então nós estamos adorando uma divindade escrava. A própria Prostituída. divindade foi escrava do nosso culto. Se a gente não cultuar, ele não faz o que ele tem que fazer. Perfeito, Não é? Então, perfeito, a própria divindade perfeito. ficou escrava. Prostituída. Uma Prostituída. divindade prostituída. Ele Prostituída. é pelo amor de Deus. Um Deus que é mantido à custa de reza, de oferta, de música. Rapaz, ele é chefe do prostíbulo. Ele criou uma zona, ele não criou uma família. Imagina se você, imagina, Liel, imagina essa cena. Sim, Você sim. chega em casa, trabalhou, porque não vale a pena, você trabalhou além da pena, pôs a comida na mesa, aí todo mundo vai comer, você fala assim, não,
Agora, primeiro vocês me agradecem, primeiro vocês cantam a música. E se eu gostar da música, vocês comem. Primeiro vocês fazem uns elogios aí. Me elogia, começa a me elogiar e cantar. Se eu gostar da música, e se os elogios for convincentes, se cada um der uma ofertazinha qualquer, aí todo mundo come. Caso contrário, eu recolho tudo até a próxima reunião. E se for muito bom o elogio, eu dou sobremesa. Oi, Leão. É isso. Pauleira. Meu Então, Deus, quer saber se pauleira. há uma comunidade escrava? É isso. É Doido. isso. Todo mundo tem que agradecer primeiro, rezar primeiro, elogiar primeiro, né? Bajular primeiro, para receber depois. Então, tá vendo? Isso está escravizando as pessoas em todas as áreas. Perfeito. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Se o seu filho cresce nesse ambiente, amanhã ele encontra uma mesa que paga melhor e ele tem que rezar menos. Então, ele vai mudar de religião, porque alguém vai falar para ele, não, aqui você reza menos e recebe mais. Aqui você... Né? Então, assim, ou aqui, assim, o Deus daqui ele entrega muito mais pela sua reza. Então, aí virou essa propriedade, né? No trabalho, então alguém chega. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: Ô Paulo Júnior, eu estou mudando de cidade. Eu falei assim: é mesmo? Ele falou: é. Eu falei: mas o que aconteceu tão rápido assim? Você não tinha plano, mudando assim na hora para outra? Ele falou: não, é porque a empresa fez uma oferta bem melhor para mim, eu vou ganhar bem mais. Eu entendi que era de Deus. Eu falei assim: então se fosse para ganhar menos, era do capeta. Então quer dizer que agora ficou fácil para você. Para te enganar, é só te oferecer mais, que já é de Deus. Pauleira, hein, Paulo? Então, depois eu falar para você, né? Se fosse para um esforço maior, né? Se fosse para uma pena maior, você trabalhava para sua família. Então, eu quero trabalhar para minha família, né? Naquilo que não vale a pena. Vale muito mais. Vale muito mais do que a pena. Sim. Então, tem que ser. Trabalhando porque vale a pena. Então, não é a minha família. Não são meus irmãos. O Paulo, o Chesterton tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, ó, louco quem pensa que um louco não pensa. Ninguém pensa como um louco. O problema é que o louco só pensa. Parece-me que loucura é pôr a vida num ângulo só, né? É só grana. Vida é loucura, né? Porque a vida é uma plenitude, né? O dinheiro foi uma invenção, mas é uma péssima divindade. Então, o dinheiro é uma ótima ferramenta. Porque o Salomão já escreveu, o dinheiro é resposta para tudo, mas não pode ser proposta para nada. Então, o dinheiro é uma péssima proposta, apesar de ser uma ótima resposta. Então, o dinheiro tem que responder uma boa proposta, né? E não ser aquilo que propõe a nossa resposta. Então, eu não posso responder à proposta do dinheiro, mas o dinheiro tem que responder às minhas propostas. Perfeito. Tá. Paulo, muito bom. Eu acho que a gente tem que continuar semana que vem. Eu acho que tem pano para manga aí, né? Como libertar, né? Isso me... Paulo participou bem aí. Pauleira. Eu acho que é um assunto assim, como eu disse para você, eu acho que merecia um documentário aí de 3, 4 episódios, paulatino e tal, porque, meu Deus, é de chorar. De chorar. Pois aí, né? Tá chegando perto da hora do almoço aí, agora é meio-dia. Sim. Então, uma coisa muito simples que você pode mudar na sua casa para se libertar da mentalidade escrava. Muita gente tem o hábito de sentar na mesa e agradecer a comida. Daqui para frente, não agradeça a comida. Escravos agradecem a comida. Daqui para frente, quando você sentar na mesa, agradeça a partilha. Agradeça e reparta. E não agradeça e come. Eu tenho cachorro em casa e cachorro agradece e come. Né? Sim. Mas não agradece e reparte. Então, a mesa é para agradecer e repartir. E não para agradecer e comer.
Numa mesa onde as pessoas agradecem e comem, é uma mesa de escravos. Numa mesa onde as pessoas agradecem e repartem, é uma mesa de livres. Perfeito, perfeito. Paulão, show de bola. Em 1 minuto vai cair aí. Gratidão, mais uma vez, Valeu. por essa partilha, por essa conversa. Muita gente participando aí, obrigado. A gente continua segunda que vem, se Deus quiser, conversando, né, e batendo esse papo aí. Grande abraço. Obrigado, parabéns aí, Paulo. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Grande abraço. Tchauzão.